Bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal. O vídeo de hoje vai tratar sobre o ciclo trigonométrico, a parte 2, né, do assunto de trigonometria. Nesse caso aqui, vamos ver se a gente consegue fazer em um tempo que seja razoável para vocês. Não fique muito longo. Então a ideia é o seguinte. Agora, porque no vídeo anterior, a gente abordou a trigonometria na figura do triângulo. Então agora a gente vai partir da ideia do círculo, né? Então aqui a gente vai ter o nosso círculo e nesse caso, como eu estou trabalhando com um círculo, né? O círculo ele tem o quê? Ele tem raio. Então a gente pode atribuir um valor para o raio que seja conveniente. Então a gente pode atribuir um valor que seja 1. Então aqui é a parte positiva, 1. Aqui também é a parte positiva, 1. E lá, no caso, o oposto, o negativo, vai ficar menos 1 aqui e menos 1 aqui. Então, esses são os valores. O mínimo, né, menos 1, e o máximo, 1, que as funções aí, as razões trigonométricas, elas podem ter. Aí, o seguinte, pessoal, a gente vai dividir, então, o círculo aqui em 4 fatias, que a gente chama de quadrante, né? Então, o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro e o quarto. Então, a ideia do vídeo de hoje é tratar apenas dessa figura agora em questão, que é o círculo. Bom, no círculo trigonométrico, o raio é considerado como unidade de medida, tá? E se considerando o raio 1, como eu coloquei antes, né? Por que 1? Bom, porque a ideia aqui nossa é facilitar o cálculo. O raio pode ser qualquer número. Considera 1 porque fica mais simples, né? Então, se o raio for 1, o comprimento do círculo, né? Ou seja, o comprimento da circunferência, a fórmula comprimento é igual a 2πr, né? Então, se o raio for 1, então vai ficar 2π vezes 1. Obviamente, isso nos dá 2π, certo? Lembrando, pessoal, que o π aqui ele não é 3,14, né? A gente vai ver isso mais na frente. Bom, aqui nesse caso, pessoal, é só uma questão de entender como é que vai variar o sinal, certo? Dos ângulos, porque ele pode ser um ângulo positivo ou pode ser um ângulo negativo, depende da orientação que ele vai ter. Então, partindo aqui do princípio desse ponto A, então aqui o ponto A vai ser a origem, né? Então, se for no sentido anti-horário, ele vai ser positivo. No sentido do relógio, ele vai ser negativo, certo? É apenas uma questão de orientação, como se colocar em relação ao número que a gente vai trabalhar. Então, a cada número real x, a gente vai associar um ponto do ciclo trigonométrico. Então, você escolhe um número para x, calcula, esse número vai estar no nosso ciclo trigonométrico. Então, por exemplo, marcar no ciclo trigonométrico e identificar o quadrante a que pertence a imagem do número real. No caso aqui, o número real é 4π sobre 3. Bom, pessoal, como eu falei antes, né? O pessoal está acostumado que o π ele vale 3,14. Só que nesse caso, a gente não está trabalhando com áreas e nem volumes. A gente está trabalhando com ângulo. Então, quando for ângulo, quando for um aspecto trigonométrico, o π ele vale um ângulo de meia volta. Se uma volta toda é 360, meia volta vai ser 180 graus. Então, o π agora, pessoal, para nós, quando for trigonometria, ele vale 180. Quando for questões que envolvam áreas ou volumes, ele é 3,14. Então, essa é a diferenciação que a gente vai pensar. Área, 3,14. Ângulo, 180. No caso em questão, ele quer que você marque esse número no círculo, né? Então, colocando aqui 4π sobre 3, né? Radiano, por isso tem essa abreviação, rad, vai ser 4π sobre 3 vezes o π. Quanto é o π agora? O π é 180. Por quê? Porque é o valor do π.
Nesse caso, fazendo um cálculo aqui, a gente vai encontrar quanto? A gente vai encontrar 240 graus, ou seja, ele vai estar localizado em que quadrante? Se aqui é o primeiro, né? Aqui é o segundo, ele vai estar no terceiro quadrante. Mais ou menos nessa parte aqui do ciclo, né? 240 graus seria esse ponto. E acabou-se a questão. Agora a gente vai entender a ideia de arco. Então aqui é o seguinte, a origem A, por exemplo, é a imagem de todo número real que indique um número inteiro de voltas completas. O que isso significa? Eu pego qualquer número, certo? Um número que está dentro do ciclo, ele vai ser a imagem, ou seja, ele vai ser o resultado de um número real que pode indicar um número de voltas, porque a gente pode ter uma volta, que é 2π, pode ter 4π, 8π, isso é infinito. Eu posso fazer várias voltas aqui dentro do ciclo. Então, a gente pode ter a seguinte questão. A gente pode ter 2π, 0, 6π, e também, pessoal, assim como a gente tem o positivo, a gente também tem a volta aqui negativa, né? Dependendo da orientação, como eu coloquei no slide anterior. Então, se a gente tem 2π, a gente também pode ter menos 2π. E esses números aqui, a gente chama de números congruentes. Se tem um positivo, vai ter também um negativo. Apenas isso. Bom, há um exemplo aqui, o seguinte. Achar a determinação principal de 1910 graus. Esse é o ângulo em questão. 1910 graus. E determinar o quadrante. Então, é o seguinte, pessoal. A regra é bem simples aqui. Qual é a ideia? O ângulo aqui, ele passa de uma volta. Passa e muito, né? O ângulo é 1910. Então, como é que a gente procede para esse cálculo? Como é que a gente faz? A gente encontra o quadrante onde ele está. Eu pego o ângulo em questão, 1910, e divido por uma volta. Quanto é uma volta? Uma volta é 360. Então, a gente faz a divisão. No caso, 1910 dividido por 360 cabe quanto? Cabe 5, né? Fazendo aqui o cálculo, a gente calcula então o resto. O resto da divisão é 110. E o resto, pessoal, é o nosso resultado. É a solução do problema. Agora, a ideia de seno, cosseno e tangente. Agora a gente vai atribuir, pensar agora no arco e atribuindo agora as razões, né? Até agora a gente não estava utilizando nenhuma razão. Então agora a gente vai utilizar as razões. Então as definições de seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo são restritas aos ângulos agudos, né? A gente viu isso no outro slide. Os ângulos agudos são os ângulos menores que 90, né? A partir do ciclo trigonométrico, a gente pode ampliar esse conceito de seno, cosseno e tangente. Então, de novo, pessoal, a ideia anterior, no primeiro vídeo, a gente colocou seno, cosseno e tangente, tudo baseado no triângulo retângulo. Agora, a gente está pegando essa ideia de seno, cosseno e tangente e transpondo agora para o círculo trigonométrico. E quando a gente faz isso, a gente vai ter um maior número de valores agora para poder trabalhar. Então, a gente dá uma ampliada, né? Então, aqui, pessoal, é o seguinte. Aqui vai ser o conceito aonde se localiza cada função, né? Então, o cosseno, ele fica na reta que seria a reta x, né? Lembrando do plano cartesiano. Então, o cosseno é a reta x. Se o cosseno é a reta x, o seno, então, pessoal, vai ser a reta y. Então, a orientação é sempre essa. Cosseno é x, seno é a reta y. Aí fica faltando uma, né? Qual é a razão que está faltando? É a tangente. Nesse caso, pessoal, onde é que fica localizada a tangente? A tangente vai ser essa reta aqui, né? Essa reta orientada que ela toca o círculo trigonométrico. Ela não chega a perfurar, né? Ela apenas toca. Por isso tem esse nome de tangente. Então, essa é a nossa tangente. Então, lembrando, cosseno é o x, o seno é o y, e a tangente é essa reta que fica aí, no caso, paralela, né, à reta y, né? Paralela à reta y.
Vamos agora atribuir os sinais, pessoal. Aqui é o seguinte, prestar atenção um pouquinho aqui na parte dos sinais. Eu vou colocar o vídeo seguinte, né, o vídeo 3, ele vai explicar um pouco essa parte dos sinais. Porque é o seguinte, para toda função, para o seno, para o cosseno e para a tangente, a gente tem que o círculo trigonométrico ele está dividido em 4 pedaços, né? Então a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Quando eu falo de sinais, dependendo de quem seja, o quadrante pode ser positivo ou negativo. Então, por exemplo, se eu estou falando do seno, onde é que o seno é positivo? Ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante. E só. Se eu estou falando do cosseno, o cosseno é positivo aonde? No primeiro e no quarto. Então, dependendo de quem eu esteja falando, o sinal ele pode variar. Então é o seguinte, pessoal, a ideia vai ser o quê? Eu vou colocar aqui uma tabela, vai ficar bem mais simples de memorizar, que é o famoso setaco. Setaco. O que significa isso? É a abreviação. Eu tenho seno, tangente e cosseno. Então a gente chama a tabela de setaco. Seno, tangente e cosseno. Então aqui é o seguinte, pessoal, eu vou preencher primeiro os que são positivos, né? Lembrando, eu tenho quantos pedaços aqui? Eu tenho 4, né? Então, para ficar mais fácil, pegando a parte positiva, né, da história, o preenchimento é o seguinte, o preenchimento vai ser 12, 13, 14. Aí você pergunta, o que significa isso? 12, pessoal, na verdade não é 12. 12 é, no caso, 1 e 2. 13 não é 13, na verdade é 1 e 3. E o 14, na verdade, é 1 e 4. Eu falo 12, 13 e 14 para ficar mais fácil. Então, de novo, eu coloco aqui os sinais. No caso, eu estou trabalhando com a parte positiva da história, certo? Depois eu vou pegar a negativa. Então, a parte positiva é o seguinte. O seno, como eu falei, o seno vai ficar positivo aonde? No primeiro e no segundo pedaços do círculo. A tangente é positiva aonde? No primeiro e no terceiro pedaço do círculo. O cosseno é positivo aonde? No primeiro e no quarto pedaço do círculo. Essa é a parte positiva da história. Vamos ver agora a parte negativa. Bom, se eu já sei o positivo, o negativo é simples, né? Porque é só pegar o que falta. O seno é positivo no primeiro e no segundo. Então ele vai ser negativo aonde, pessoal? Se ele é no primeiro e segundo, ele vai ficar negativo no terceiro e no quarto pedaço. Óbvio. A tangente é positiva aonde? Ela é positiva no primeiro e no terceiro. Então vai ficar negativa aonde? No segundo e no quarto. E para finalizar, o cosseno é positivo no primeiro e no quarto. Então nesse caso vai ficar negativo no segundo e terceiro. Então aqui, pessoal, eu preenchi então toda a tabela de sinais envolvendo, né, as 3 funções, né? O seno, a tangente no caso, né, e o cosseno. Nessa ordem, pessoal, você não vai mais esquecer onde fica cada sinal, se é positivo, se é negativo. Agora é o seguinte, vamos calcular agora o seno e o cosseno dos arcos notáveis, né? Começar aqui o seno de 0, cosseno de 0, seno de 90, seno de 180, cosseno de 180, seno de 270, cosseno de 270, seno de 360 e cosseno de 360. Que valores são esses, pessoal? Esses valores são os valores que ficam dentro do círculo, né? Então, ó, a gente começa pelo 0, né? Então aqui é 0 grau. Vou marcar aqui é 0 grau, tá aqui 0. Aí daqui, desse ponto do 0 até chegar nesse ponto aqui, eu tenho 90, né? Lembrando, pessoal, eu estou colocando aqui em forma de π. 90 graus é a mesma coisa que π dividido por 2, né? Lembrando que o π aqui é quanto? 180. Aí, ó, de 90 para cá,
eu ando mais 90, então eu vou ter 180. Aí andando mais para cá, eu coloco mais 90, então 180 mais 90 eu vou encontrar 270, que é a mesma coisa que 3π sobre 2. E terminando a volta, 270 mais 90 eu vou ter a volta completa, né? Que é 360, que é a mesma coisa que 2π. Aí é o seguinte, pessoal, os valores que eu vou calcular agora. Lembrando, né? Só lembrando aqui, mais uma vez, o seno é a reta y, o cosseno é a reta x. O pessoal lembra que o raio que eu coloquei por círculo foi quanto? Qual foi o valor do raio do círculo? Foi 1. Então aqui é 1 positivo, menos 1. 1 positivo, menos 1. Aí é o seguinte, pessoal, como é que eu faço para aprender o valor de cada ângulo desse? É só você ver em que reta ele vai estar e qual é a função que eu estou trabalhando. Então, olha só, eu vou começar aqui com o seno. Seno de 0. Bora para lá. Seno de 0. Aí você vê, bom, eu estou mexendo com o seno, né? O seno, ele está em que reta? O seno está na reta y. Aí você agora vai olhar para o grau. Qual é o grau? 0 grau. O 0 está no x ou está no y? O 0 está aqui, ó. E essa reta é a reta x. Nesse caso, pessoal, se eu estou trabalhando com o seno está no y, né? E o 0 grau está no x, não faz nada, não tem nada a ver. Então, 1 está no lugar errado. Então, nesse caso, o seno de 0 vai ser 0. Seno de 0 grau vai ser 0. Um jeito simples de você aprender aqui a calcular o grau. Agora a outra. Cosseno de 0. Cosseno, ele está em que reta? Ele está na reta x. O 0 grau está em que reta? Também está na reta x, né? E ele está na parte o quê? Está na parte positiva. Então, o cosseno de 0 na parte positiva vai ser quanto? Vai ser 1. Então, eu já vou preencher todos aqui, então. Então, a gente vai ter aqui todos os valores, ó, já preenchendo automaticamente. E é isso, ó. Então, de novo, ó, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Porque o 0 está na reta x. Para outra ponta aqui, ó, seno de 90. O seno está em que reta? Reta y. O 90 também está em que reta? O 90 está aqui, ó, na reta y. E ele está na parte positiva, né? Então vai ser 1. O seno de 180. 180, pessoal, está em que reta? Está na reta x, ó. E eu estou mexendo com o seno. Então não tem nada a ver. Então nesse caso ele vai dar 0. O cosseno de 180. Cosseno, pessoal. Cosseno é reta x. E 180 também está no x. Só que ele está na parte negativa da história. Ó. Então vai ser menos 1. O seno. Seno de 270. 270, pessoal. Está onde? 270 está aqui, ó, no y. Só que ele está na parte negativa. Então vai ser menos 1. O cosseno de 270. Cosseno é x. 270 está na reta y, então nesse caso vai ser 0. Seno de 360. Seno é y e 360 está na reta x, então vai ser 0. O cosseno é x aqui, né? E 360 também está no x, nesse caso na parte positiva, né? Então vai ser 1. Então, pessoal, fica muito simples de você memorizar os valores dos graus. É só você perguntar em que reta ele se encontra e qual é a função que eu estou usando, se é seno ou se é cosseno. Então vamos lá, ó. Calcule o valor da expressão. Então a gente tem o seguinte, ó. A gente tem a seguinte situação. Seno de 90 vezes cosseno de 180 mais cosseno de 0 grau vezes seno de 270. Tudo isso aí dividido por seno de 0 grau, tangente de 180, vezes cosseno de 270, mais cosseno de 0 grau.
Então, nesse caso, são todos valores conhecidos, né? A gente acabou de calcular esses valores no slide anterior. Então, é só questão de substituir. Então, aqui eu tenho 190. Quanto é o 190? É 1. Cosseno de 180 é menos 1. Cosseno de zero, pessoal, é 1. E o seno de 270 é menos 1. Na parte de baixo, eu vou ter o seguinte. Seno de zero é 0. Tangente de 180 é 0. Cosseno de 270 é 0. E cosseno de zero é 1. Então, aqui na história, aqui embaixo, só sobra 1. Calculando, então, finalizando, a gente vai ter o valor de toda essa expressão igual a menos 2. Certo, pessoal? Simples, né? E outra coisa, pessoal. Assim como no vídeo 1, que eu mostrei os ângulos de 30, 45 e 60, é bom também que vocês tenham na mente de vocês, bem vivos, né? Os valores de cada grau. De 0, de 90, de 180, 270 e 360. Vai ajudar muito aí nos cálculos. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo 2, como calcular os valores dos graus, né? E a transformação do π, que no caso agora o π é 180, e os sinais de cada quadrante, tá? Qualquer dúvida sobre isso aqui, pessoal, é só entrar em contato comigo, ou então a gente discute isso no nosso encontro semanal. Obrigado e até a próxima.